Olá, boa noite, como estão? Espero que todos bem. Dando sequência aqui ao nosso canal no YouTube, com as palestras, ou melhor dizendo, com reflexões, não é? Em torno dos ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita. Hoje nós vamos ver o livro Fonte Viva, capítulo 26, intitulado Obreiros sem Fé. Ao contrário das epístolas de Paulo, que eram endereçadas às igrejas específicas ou a determinadas pessoas, a epístola de Tiago, que é o caso da nossa reflexão de hoje, faz parte do rol das cartas circulares, que são cartas destinadas a todos os cristãos, sem distinção. Desculpe. A carta de Tiago tinha como alvo os primeiros cristãos que eram de origem judaica, mas serve para os cristãos dos dias atuais, para todos os cristãos, não é? Mas o que levou Tiago a escrever uma carta tão dura quanto esta? Tiago, ele escreveu essa carta porque nos anos 70, após a destruição do segundo templo pelo general romano Tito, os judeus cristãos pensaram em como poderiam reestruturar a religião sem o templo. Ao mesmo tempo, isolar determinados grupos e ainda não desagradar Roma. Então tomaram a decisão de que, sem o templo, todos os ritos seriam nas sinagogas e os judeus, para frequentar as sinagogas, teriam de se cadastrar. Os que não se cadastrassem seriam considerados rebeldes e perderiam alguns privilégios dados pelos romanos, como, por exemplo, o não trabalhar aos sábados. E também eles introduziram nas 18 bênçãos frases contra os heréticos, apóstatas e orgulhosos, onde amaldiçoavam aqueles que acreditavam que o Messias já tinha vindo. Né? Então, desta forma, o cristianismo tornou-se oficialmente uma seita judaica, rejeitada pelo judaísmo. Muitos cristãos, então, ficaram amedrontados e, embora a fé em Cristo Jesus como um meio de se proteger dos ataques, eles passaram a fazer acepção de pessoas, dando mais atenção aos ricos que aos pobres. Outros viviam em disputas por cargos de lideranças. Então, a fé, neste caso, era muito mais contemplativa do que uma fé concreta. Tiago, então, escreve a carta nesse período turbulento, chamando a atenção dos companheiros de ideal para que saíssem da fé contemplativa, sem resultados efetivos, para uma fé com obras, uma fé que perseverasse, né? Fé com obras. A fé, eles tinham que perseverar na fé e nas obras, e não somente na fé contemplativa. Porque o mais importante da fé não é só as verdades que acreditamos, mas que ações essas verdades nos levam a realizar. Eu tenho fé e acredito em determinadas verdades. Que ações essas verdades que eu acredito, que eu digo ter fé, me levam a realizar em prol do outro? Então, a carta de Tiago aos cristãos judeus daquele tempo, é claro que vale até os dias atuais para todos nós que nos dizemos cristãos. Por isso podemos nos perguntar, quais efeitos minha fé tem gerado? Quais efeitos a minha fé tem gerado? O amor ou o ódio? A intolerância ou a paciência? Que ações tenho feito que demonstra a fé que eu digo ter? Tiago, em sua carta, nos traz um novo conceito de fé. É o amor a Deus e ao próximo, traduzido em ações concretas. A fé cristã, ou seja, aquela para a qual Jesus nos convidou e exemplificou, não pode ficar no abstrato. Tem que ser mostrada na prática em favor do mais necessitado. Senão, não é uma fé cristã. A fé ensinada e vivenciada por Jesus envolve amor, solidariedade, empatia com o outro. Senão, não é fé. A fé ensinada por Jesus. Então, Tiago, em sua carta, no capítulo 2, versículo 17, cita que a fé
se não tiver obras, está completamente morta. E mais adiante, no capítulo 2, versículo 18, ele diz: mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Assim vemos que temos dois tipos de fé. Aquela que se expressa somente através de nossas palavras, mas que não gera frutos, não tem nenhuma atitude em prol do outro. E aquela que, além de se expressar com nossas palavras, é também expressa nas nossas vidas cotidianas, através de ações práticas. A fé sem obras em si mesmo é morta. E a doutrina espírita nos ensina que fora da caridade não há salvação. Então, a fé sem obras é morta em si mesmo, e a doutrina espírita nos ensina que fora da caridade não há salvação. A caridade é o amor em ação, ou seja, é o amor que se traduz em obras. Portanto, ter fé é muito mais do que simplesmente crer. Por exemplo, o dar a quem tem fome, o exercício da paciência diante das provações que todos nós passamos, ou de determinadas situações, não é? O cuidado ao falar com o outro, tudo isso demonstra uma fé em ação. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 11, diz assim, que para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se. E Emmanuel, ao comentar esse versículo da carta de Tiago, nos dá um conselho deveras importante. Ele diz assim: não te concentres na fé sem obras, que constitui a embriaguez perigosa da alma. Todavia, não te consagres à ação sem fé no poder divino e em teu próprio esforço. Então nós temos que ter fé no poder de Deus e temos fé no nosso próprio esforço. E aí nós realizaremos uma obra com fé. Uma reportagem de Além Túmulo, do livro Além Túmulo, reportagens do Além Túmulo, um livro de Humberto de Campos, no capítulo 32, diz assim, conta uma história da crente interessada, que uma senhora de nome Marcela Fonseca, que não é minha parente, estava vivendo em seus últimos instantes na Terra. E embora a gravidade do seu estado orgânico, Dona Marcela mantinha singular lucidez. E com voz comovedora, ela dizia que a família, dizia para a família que a confiança em Deus nunca a abandonaria, que a misericórdia divina nunca tinha desatendido as suas rogativas. E ela tinha certeza que Jesus estaria com ela na transição dolorosa, da passagem da vida da terra para a vida espiritual. Então alguns parentes choravam ali em tom discreto, né? Ela estava partindo. E Dona Marcela os consolava, dizendo que o espírito de sua mãe vinha recebê-la, e os confortava, dizendo que a morte representava para ela a tão desejada bênção, porque ela já sofria há tempos naquele leito de dor, né? Estava mais de 30 dias em dor e em sofrimento, então ela estava ansiosa por liberdade e de conhecer novos mundos, né? E se fosse permitido, ela voltaria depois para confortar os parentes que ali estavam ficando ainda encarnados. E ela afirmou que sempre guardou a crença em Deus, não só na qualidade de católica e protestante, como também no que se refere ao espiritismo, porque mais tarde, né, um dia ela tinha abraçado com fervor a doutrina espírita, né? Assim como ela ia às missas com fervor, depois ia aos cultos evangélicos com fervor, quando ela se tornou espírita, ela também ia às sessões espíritas com muito fervor, né? Então ela achava que por ter ido às missas, aos cultos, às sessões espíritas, ela esperava que nada lhe faltasse no além-vida, né? Na vida após a morte, né? Então, algumas horas depois, essa senhora desencarnou. Então ela sentiu-se assim, sonolenta, né? E leve, e sem explicar quanto tempo tinha durado aquele estado de tranquilidade espiritual, ela despertou num leito muito limpo, mas extremamente simples, desguarnecido de conforto, não tinha nenhum conforto. E ao seu lado estava uma velhinha muito carinhosa que a abraçava e chorava, feliz, né? Era a mãe dela que tinha vindo recebê-la. Então Dona Marcela, após olhar detidamente aquela paisagem nova onde ela estava, né? Ela não disfarçou o desapontamento que lhe dominava o espírito voluntarioso.
já não era aquela mesma criatura humilde, né, que parecia ser tão humilde quando estava ali na agonia do corpo, né, para fazer a transição. Ela estava agora sem dor nenhuma e experimentava então plena liberdade para respirar e se mover, e se locomover. Ela não era mais a agonizante vencida, mas a dona Marcela era a dona Marcela de sempre, violenta, exigente, insatisfeita. E beijando carinhosamente a mãezinha, ela falou com um orgulho muito ferido. Ela perguntou para a mãe assim: mamãe, me explica, por que você permanece nesses trajes tão simples, né? Que significa essa choupana aqui onde nós estamos, sem conforto nenhum? Que região de vida é esta, onde a vejo tão desamparada? Será possível que esse seja o seu lugar? Você foi uma crente sincera no curso das experiências terrestres. O que está acontecendo, mãezinha? Então a velhinha, com um olhar sereno de quem não mais teme a verdade, acentuou resignada: fui católica fundamente arraigada aos meus velhos princípios. Contudo, você se lembra, Marcela, como eu torturava os servidores da nossa casa? Lembra da minha tirania no lar, nos serviços de teu pai, nos atos da igreja? Quando acordei aqui, do outro lado da vida, meus sofrimentos foram ilimitados, pois as minhas criações individuais eram péssimas. Com remorso, eu roguei a Deus que permitisse destruir os trabalhos imperfeitos para reconstruir conscientemente um novo rumo, né? E você então aqui me tem, eu estou aqui, eu estou reconstruindo o meu caminhar para poder reencarnar, né? Tudo pobre, humilde, desvalioso, mas para mim, que passei tudo aquilo que passei, ferindo o meu próximo, desprezando as coisas sagradas, fingindo crer, não tendo obras boas, né? Essa choupana paupérrima, para mim, é uma bênção dos céus. É um recomeço para mim de santas experiências. Então a recém-desencarnada Marcela arregalou os olhos e exclamou: meu Deus, quantas situações estranhas, mamãe. Sempre a julguei nas esferas felizes. E o meu próprio lugar? Onde está o meu lugar? Eu visitei milhares de vezes os templos de fé no mundo, né? Aquela coisa, fui à igreja, fui à assembleia, fui no centro, né? É impossível que eu esteja esquecida dos nossos guias e benfeitores. Onde está Bernardino e Conrado, os nossos amorosos diretores espirituais das nossas reuniões? Eu preciso interpelá-los, perguntar a eles o que está acontecendo com a minha situação, né? Eu quero falar com qualquer autoridade espiritual e exigir que me ouçam, porque eu não posso ocupar essa posição. Eu fui em todos os cultos religiosos. Então a velhinha carinhosa, a mãezinha dela, disse que poderia conduzir à presença do generoso diretor da comunidade espiritual. E lá foram então Marcela e a mãe, né, à presença desse senhor, desse venerável espírito, que as recebeu, né, com muito carinho e tal. E disse assim: o que a senhora Fonseca interpretou como subalternidade, né, achando que ele era subalterno, né, então ela se sentiu livre para poder falar do jeito dela, né, fazer muitas reclamações, né. Então ele disse assim: como sabeis, né, minha crença, ela dizendo para ele, foi invariável e sincera, na igreja católica, no templo evangélico e no grupo espírita. Eu fui assídua nas manifestações de fé e nunca faltei. Eu não me conformo, portanto, com este abandono a que me sinto voltada. Então o orientador solícito, que ouvira pacientemente a relação verbal da interlocutora, acentuou a essa altura: você não se encontra desamparada. Eu autorizei sua mãezinha a buscá-la nas zonas inferiores, que era para você ficar. Com o máximo carinho, ela foi até lá. Mas a situação da minha mãe também é terrível, falou a Marcela, né? Então, chamando um auxiliar, ele recomendou esse espírito de luz para que trouxesse, né, as anotações acerca da Marcela Fonseca. Então, daí uns instantes, o portador trouxe um livro de proporções enormes. Curiosa, então, e inquieta, né, a Marcela leu o título do livro. Dizia assim: Pensamentos, Palavras e Obras de Marcela Fonseca. E ela falou: quem escreveu esse volume? Perguntou assim, apavorada. Ele falou assim: mas é da sua autoria, é a sua vida, né? Então, a interessada não sabia disfarçar a surpresa, mas o orientador, então, abrindo as páginas, acrescentou o seguinte: eu não posso ler todo o livro em sua companhia. Vejamos, por exemplo, um resumo aqui das suas atividades religiosas. Então, fixando a mão em determinada folha, o sábio esclareceu: conforme se vê, você assistiu no mundo a 6.705 missas,
a 2.500 cerimônias do culto protestante e a 7.012 sessões espiritistas. No entanto, é curioso notar que em seu coração nunca foi a esses lugares para agradecer a Deus ou para desenvolver serviços de iluminação interior, ou fora do seu círculo individual. Ou seja, ela participou de todos esses atos religiosos, mas nunca prestou uma caridade. Era a fé sem obras. Então ele diz assim, seu único objetivo foi sempre pedir ou reiterar solicitações. Ela ia para pedir, nunca para dar nada. Esquecendo que o Pai colocara inúmeras possibilidades e tesouros no seu caminho, recitando fórmulas, cantando hinos ou concentrando-se na meditação, somente houve um propósito em sua fé, o pedido. Só sabia pedir, dar que era bom nada. E concluiu o sábio orientador, não disponho de tempo para prosseguir na leitura. Quando você terminar, devolva o volume aos arquivos da casa. Então a senhora Fonseca levou 5 meses lendo suas reminiscências. E, extremamente desapontada, restituiu o livro enorme e, após a encorajadora advertência do magnânimo diretor espiritual, explicou-se humilhada. Sempre fui sincera em minha crença. Sim, minha filha, disse ele, mas a crença fiel deve ser lição viva do espírito de serviço. Então, com enorme tristeza lhe transparecer nos olhos, a recém-desencarnada começou a chorar. É o que resta, né? Chorar, depois da gente viver toda uma existência sem obra nenhuma, só com uma fé fictícia, né? Então o dedicado mentor abraçou-a paternalmente e disse, renove as suas esperanças, anime-se e continue confiando em Deus. É isso, nós sempre vamos ter oportunidade para refazer os nossos caminhos, mas se já que estamos aqui a caminho e sabemos que a fé sem obras não é nada, não vale nada, vamos às obras, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos às obras. Vamos olhar o outro com um olhar do amor. Vamos ouvir, auxiliar naquilo que nos for possível. Fé sem obras, como nos diz Tiago em sua carta, não é nada. A fé sem obras é morta. Busquemos então vivenciar a fé através de obras, não através somente de cultos, não é? Deus não precisa da gente para que a gente fique ali em contemplação, não. Ele nos coloca no caminho a prova de que temos fé através das obras. Então, a carta de Tiago, dirigida aos primeiros cristãos, vale para os cristãos de todos os tempos. Paz e luz a todos, que reflitamos então nesta carta de Tiago.